Hoje nós, como o pastor Cristiano falou semana passada, nós estamos em duas séries de mensagens simultâneas, onde o pastor Cristiano tem exposto aqui o prólogo do Evangelho de João, e hoje nós começamos uma série de mensagens onde eu vou expor durante 5 sermões o que nós chamamos de o Sermão do Monte. Um texto extremamente importante para a jornada cristã, um texto extremamente importante para todo mundo, até mesmo aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus, são impactados pela mensagem do Sermão do Monte que fala até hoje. Então, Mateus capítulo 5, sem mais delongas, vamos ler o texto da palavra do Senhor, dos versos 1 a 12. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, peça ao Senhor para que Ele ilumine o seu coração, ilumine a palavra dEle diante dos seus olhos nessa manhã. Peça ao Senhor para que te livre de toda distração, de toda e qualquer distração possível do seu coração e da sua mente. Santo Deus e eterno Pai, clamamos a Ti, Jesus, pela iluminação do Teu Santo Espírito a partir da Tua palavra. Que o Senhor possa, ó Deus, abrir os olhos do nosso coração para contemplar a Tua bondade, a Tua misericórdia e Teu amor. Livra-nos, ó Pai, do tropeço. Usa-me com graça nessa manhã e com fidelidade, para que a Sua palavra seja pregada e proclamada. É nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o título dessa série de mensagens é O Discurso do Rei. E aí, antes de entrarmos de fato no texto que nós lemos, o texto do Sermão do Monte, eu queria revisitar um momento muito importante e um momento singular na minha história, quando ano passado a igreja teve a oportunidade de me enviar a fazer um curso nos Estados Unidos, na igreja do pastor Mark Dever, a igreja que é um ponto inicial do Ministério Nove Marcas, que nos abençoa, que influencia muito a nossa comunidade e tantas outras igrejas ao redor do mundo. E eu estava em Washington, a capital dos Estados Unidos. E lá eu tive um privilégio, uma oportunidade de visitar vários museus, vários monumentos. E um dos monumentos mais emblemáticos da capital dos Estados Unidos é o Memorial de Lincoln. Todos vocês talvez já tiveram a oportunidade de ver, até mesmo por fotos, que esse lugar é um lugar muito imponente. A estrutura do Memorial de Lincoln é como se fosse um panteão dos romanos, um lugar onde eram colocadas estátuas dos deuses gregos. E nesse local, cheio de colunas romanas, cheio de mármore branco, no centro político dos Estados Unidos, a gente tem um monumento dedicado a Lincoln, Abraham Lincoln, um dos grandes e principais presidentes dos Estados Unidos. E esse monumento ele é interessante. Quando você se chega próximo do prédio, você consegue o avistar de longe. Você vê uma grande escadaria e você se aproxima, você vê a estátua de Lincoln se sentada como se fosse em um trono de reis. Um lugar onde visivelmente você percebe um conceito de reinado, de poder, de estruturas de poder. E quando conversando com alguns colegas sobre aquilo, me lembraram que nas escadarias do Memorial de Lincoln foi o local onde um homem fez um discurso que mudou a história ocidental e mudou a história dos Estados Unidos. E eu não me lembrava desse detalhe.
Naquele lugar, Martin Luther King, há 60 anos atrás, se posicionou a favor dos direitos civis nos Estados Unidos e foi um marco para a história do mundo ocidental, quando ele proclama as suas palavras que ressoam até hoje nos ouvidos da sociedade: I have a dream. Eu tenho um sonho. Naquele lugar onde eu estava, foi onde um homem, que foi um agente de transformação em uma nação e, quiçá, em um contexto global, posicionou-se com um discurso. Um discurso que, de fato, era um discurso poderoso, um discurso acalorado, um discurso cheio de comunicações que precisavam ser colocadas ali e que, de fato, impactou os seus ouvintes no tempo. Interessante que, quando pensamos a respeito dos discursos, das falas, nós, às vezes, nos esquecemos de como as palavras ressoam além do tempo. Como as palavras encontram corações para além do momento em que elas foram proferidas, o momento onde elas foram lançadas. E exatamente como aconteceu com Luther King, naquele período, nós somos agora trazidos para um momento muito emblemático no ministério de Jesus. Um momento onde Jesus se posiciona e proclama o grande discurso do rei. Um discurso onde as suas palavras encontram os corações dos crentes hoje em 2025, após 2000 anos, tendo sido proclamado ali sem qualquer microfone, sem qualquer estrutura de som, sem qualquer estrutura de organização. Talvez a projeção da voz de Jesus de fato alcançava multidões, mas certamente pessoas replicaram esse discurso umas às outras, para que todos pudessem ouvir com clareza as palavras do Rei Jesus. E assim como discursos humanos mudam e de fato transformam a nossa sociedade, quanto mais o discurso daquele que é chamado o Rei dos Reis. Certamente o Sermão do Monte é isso. O Sermão do Monte é um dos grandes discursos proferidos por Jesus no Evangelho de Mateus. E à medida que você lê o Evangelho, você consegue perceber a grandeza da mensagem de Jesus, a grandiosidade das suas palavras proferidas naquele tempo. Jesus estava anunciando, queridos, o que nós chamamos de reino de Deus, ou reino dos céus. Jesus declara: é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus. E essa proclamação de Jesus, a partir do reino, a partir do seu contexto mais básico, nos é apresentado naquilo que nós conhecemos aqui em Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, como chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E de fato, as palavras de Jesus que são proferidas aqui ditam o tom, ditam o clima, ditam como será, como é apresentado o reino de Deus que chegou. Jesus então se posiciona. O texto vai dizer a nós, nos versos 1 a 2, o seguinte: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dele, e então ele passou a ensiná-los. Grandes multidões já estavam ao redor de Jesus, buscando oportunidades para serem ouvidas, curadas, ou talvez terem os seus pedidos atendidos pelo Senhor. Certamente havia um grande número de pessoas naquela planície, ao pé de um monte. Quando Jesus olha e observa a grande multidão que estava diante de si, Jesus então se posiciona no alto do monte, se assenta, como era costume dos mestres, para ensinar. Não é à toa que os discípulos se assentavam aos pés do mestre para aprender. Portanto, imagine a cena, uma multidão numerosa, queridos. Ao verem Jesus se assentando, os discípulos de Jesus, uma parte dessa multidão, uma parte destacada dessa multidão, se assenta. Certamente toda aquela multidão volta a sua atenção agora para Jesus, que começa a ensinar. Eu gosto muito da definição que o Dr. Martyn Lloyd-Jones, um grande pregador, um grande pastor, um homem de Deus na história da igreja, diz o seguinte a respeito desse texto: o Sermão do Monte não é outra coisa senão uma notável, grandiosa e perfeita elaboração daquilo que o nosso Senhor denominou o seu novo mandamento.
O seu novo mandamento era que nos amássemos uns aos outros, da maneira que ele mesmo nos amou. O Sermão do Monte, pois, nada mais é do que uma grandiosa elaboração desse mandamento. Se pertencemos a Cristo, e se nosso Senhor dirigiu essas instruções a nós, isto é, devemos amar-nos mutuamente, tal e qual Ele nos tem amado. Então, nesse sermão, nos é demonstrado como se pode realizar o feito. De fato, a ênfase de Mateus, ao escrever e relatar os 3 capítulos como sendo o Sermão do Monte, é ressaltar, primeiro, queridos, isso você vai encontrar não só no Sermão do Monte, mas em toda a estrutura do Evangelho de Mateus. Primeiro, a chegada do reino dos céus. Segundo, aquele que se posiciona anunciando a chegada do reino dos céus, isso é, Jesus Cristo. Ele é aquele que tem a autoridade do reino. Portanto, 2 temas que são centrais no Evangelho de Mateus: o reino de Deus e a autoridade. O tempo inteiro você vai perceber nuances que Mateus deixa claro, para que a gente perceba que Jesus se posiciona como sendo o verdadeiro rei, representante de um verdadeiro reino, e que fala com uma autoridade superior à autoridade de qualquer outro. Não é à toa que Mateus destaca, ao final do sermão, ao final do capítulo 7, que as multidões ficam impressionadas, porque Jesus ensinava com uma autoridade superior à autoridade dos fariseus e dos mestres da lei. Portanto, Mateus está, de fato, destacando a autoridade, a chegada do reino de Deus, a proclamação deste novo mandamento que Jesus nos dá. Quando Mateus faz isso, ele apresenta Jesus como sendo o verdadeiro rei dos judeus, e certamente a grande e verdadeira autoridade do reino dos céus, que é, de fato, aquele que ditará qual será o modus operandi do reino que acabou de chegar, do reino que foi anunciado. Meus irmãos, há muitos elementos aqui que eu poderia destacar a vocês, mas há muitos elementos que nós vamos, ao longo desses 5 sermões, trabalhar a respeito do Sermão do Monte. Mas antes, eu queria chamar a sua atenção, principalmente dando ainda ênfase nisso que o Mateus vai definir aqui como sendo o conceito de autoridade, da chegada do reino de Deus, a partir de algumas coisas que Mateus faz aqui de maneira intencional. Quando começamos a ler o Evangelho de Mateus, se você voltar algumas páginas, começa com uma genealogia que liga Jesus Cristo a Davi e a Abraão. Não é à toa, queridos. Davi, como sendo o rei legítimo de Israel, um rei a quem Deus prometeu um trono eternamente, um rei a quem Deus prometeu um sucessor em seu trono que reinaria e governaria Israel para Deus. E mais, filho de Abraão, como sendo aquele legítimo herdeiro das bênçãos prometidas no pacto que Deus faz com Abraão em Gênesis capítulo 15. Mateus linka então 2 figuras de autoridade, uma do reino, outra de um pacto poderoso, apontando para Jesus como sendo, de fato, aquele que vem para dar cumprimento a isso. Logo depois nós temos o relato do nascimento de Jesus no final do capítulo 1 e no capítulo 2. E aí, logo em seguida, nós temos um detalhe: a descida de Jesus, ou a fuga de Jesus e a sua família para o Egito, fugindo da perseguição que Herodes havia levantado sobre a terra. Queridos, no período onde Jesus havia nascido, Herodes proclama um decreto, dizendo, ao saber que haveria de nascer naquele tempo o rei dos judeus, o verdadeiro rei, Herodes proclama um decreto dizendo que todos os pequenos, até 2 anos de idade, sejam mortos. Então, como uma fuga, José, Maria e Jesus vão para o Egito e depois retornam do Egito. Quando Jesus retorna para Israel, nós temos logo em seguida no texto de Mateus, no capítulo 3, a proclamação do reino que estava chegando a partir de João Batista, aquele que haveria de preparar o caminho. Logo em seguida, Jesus então se apresenta para ser batizado por João, e ali nós temos um momento emblemático na história do ministério de Jesus, quando Jesus é batizado e o Pai fala e proclama palavras sobre Jesus, dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer", e o Espírito Santo de Deus desce sobre Jesus como uma pomba. Logo após o seu batismo, Jesus é levado então pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo.
E no deserto, Jesus vence a serpente e sai daqueles 40 dias como vitorioso, então começa o seu ministério na Galileia. Queridos, uma história maravilhosa. Mas certamente existe outra pessoa que apresenta uma história um pouco semelhante em alguns aspectos. Quando nós olhamos para as Escrituras, um contexto onde crianças morrem, onde há a expectativa de um chegar para que ele possa trazer a libertação, sendo aquele que representaria o povo, uma estrutura de deserto, uma estrutura apresentada no Egito, isso nos remete claramente a Moisés. E é intencional que Mateus faz isso. Mateus aponta Jesus como sendo aquele que Moisés havia dito que haveria de vir. Se você se lembra, em Deuteronômio capítulo 18, Moisés proclama suas últimas palavras ao povo de Israel, nas planícies de Moabe. E ali Moisés diz o seguinte: o Senhor, o seu Deus, fará com que do meio de vocês, dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. Moisés continua: porque isto foi dito porque vocês pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido, vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este grande fogo para que não morramos. E então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram, farei com que se levante no meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Jesus, então, queridos, é o pleno cumprimento desta promessa proferida por Moisés ao seu povo. Jesus, então, é o grande profeta que Deus suscitou, semelhante a Moisés, e nós temos Mateus apresentando Jesus exatamente assim, apresentando Jesus com estruturas que de fato nos remeta a Moisés. E existe mais um momento emblemático, porque Moisés, queridos, vocês se lembram, em Êxodo capítulo 33, clama ao Senhor para que o Senhor mostre para ele a sua glória. Então nós temos o evento onde Moisés é levado num alto de um monte, e o Senhor passa como na figura de um anjo do Senhor, e Moisés tem a oportunidade de ver o vislumbre da glória de Deus como de costas. E ali, naquele momento, Moisés, depois de ter experimentado aquilo, desce para falar ao povo. E é interessante que quando o povo olha para Moisés, a face de Moisés está de fato brilhando, como em outros momentos isso já havia acontecido. É interessante então que, diferente de Moisés, queridos, que subiu ao monte para falar com Deus e trazer palavras de Deus ao povo, nós temos em Jesus e no Sermão do Monte o próprio Deus descendo do monte e falando as suas palavras ao povo. É exatamente o que temos aqui. Enquanto no Sinai o monte fumegava, estremecia, e o povo tinha medo da presença de Deus que estava sobre o monte, agora no Sermão do Monte o próprio Deus, o Rei dos Reis, se posiciona diante do seu povo e fala como um dos seus semelhantes. Impressionante. Mateus coloca tudo isso para nós de maneira proposital, queridos, para que nós pudéssemos enxergar que Jesus é, de certa forma, semelhante àquele que estava no povo, junto com o povo, Moisés, mas não só semelhante, Jesus é superior a Moisés. É por isso que Jesus, em todo o Sermão do Monte, declara o seguinte, queridos: vocês ouviram o que foi dito a respeito da lei, e Jesus declara: eu, porém, vos digo. E assim Jesus não está aqui, queridos, anulando aquilo que Moisés havia proclamado da lei do Senhor, mas está ampliando e corrigindo a rota de entendimento do coração dos homens. Então, quando Jesus declara: vocês ouviram o que foi dito, mas eu, porém, vos digo, Jesus está expandindo, ampliando as noções e as expectativas sobre a lei de Deus. E é exatamente isso que é o Sermão do Monte, o seu discurso inaugural, um ponto principal, onde Jesus dirige as suas palavras, não primariamente às multidões, primeiro aos seus discípulos, e por consequência, às multidões. Queridos, hoje então, nós ouvimos a voz do Senhor, nós somos tomados pelo Senhor, para que nós possamos ouvir a proclamação do Evangelho a partir do Sermão do Monte. E então nós chegamos em um ponto dramático, um ponto inicial que nós conhecemos como as bem-aventuranças. O capítulo 5, a partir do verso 3,
ao verso de número 12, nós temos aquilo que nós chamamos de bem-aventuranças, ou beatitudes. A primeira parte do sermão, de fato, ela é bastante conhecida por todos. E é uma série de declarações fundamentais sobre a vida dos verdadeiros súditos do Rei Jesus, dos verdadeiros súditos do reino de Deus. Aqui então, queridos, nas bem-aventuranças, preste atenção nisso. Nós não temos um checklist de virtudes que nós precisamos alcançar para sermos trazidos por Deus ao seu reino. Nós temos a descrição clara de um verdadeiro cidadão do reino de Deus, de alguém que de fato foi transformado pelas palavras do Senhor. Aqui então, nós não temos simplesmente mais um discurso ético, como muitos tentarão fazer com que o Sermão do Monte pareça, como se fosse um discurso ético simplesmente de um evangelho com fins completamente sociais. Não, queridos. Embora Jesus toque em pontos centrais nesses aspectos, Jesus está anunciando aqui o ponto central da vida do povo de Deus. É por isso que Jesus usa uma palavra que aparece em todos esses versos: bem-aventurado, palavrinha do grego makarios, que significa feliz, a verdadeira e boa vida. Ou seja, aquele que desfruta a verdadeira boa vida de Deus, é estes, quando são apresentados dessa maneira, como por exemplo no verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito. Aquele que de fato vive a boa vida de Deus, ou aquele que é chamado por Deus de feliz, é este que é chamado de pobre em espírito. Queridos, isso aqui é muito importante. Então, vejamos agora com muita clareza o que cada uma dessas bem-aventuranças nos apontam. A primeira delas, versos 3, as duas primeiras, na verdade, versos 3 e 4. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O rei então começa a sua declaração do início, do começo de todas as coisas, e algo que pode parecer óbvio, porque todos começamos do começo, mas Jesus está lançando bases fundamentais para cada uma das bem-aventuranças que se seguirão. Então não leia as bem-aventuranças, queridos, como se elas fossem independentes umas das outras, como se, eu sou pobre em espírito, então eu obtenho esta bênção de Deus, ou não, eu sou puro de coração, então eu obtenho esta outra bênção de Deus. Não é assim. Jesus está estruturando as bem-aventuranças de maneira lógica, de maneira que uma abre espaço consequentemente para a outra. Portanto, a primeira delas, Jesus declara o seguinte: bem-aventurados aqueles que são pobres em espíritos. Em outras palavras, Jesus está dizendo: a verdadeira felicidade, a verdadeira boa vida se encontra na pobreza. Com isso, Jesus não está dizendo o que muitos na Idade Média consideraram ser os votos de pobreza, ou aquilo que muitos ainda hoje fazem, se despindo de todos os seus bens materiais para serem a semelhança de Jesus e, portanto, serem classificados como bem-aventurados. Não. Ser uma pessoa que não tem bens materiais, em outras palavras, pobre de maneira material, não torna alguém digno do favor de Deus. É possível, é perfeitamente possível, queridos, que exista alguém sem qualquer recurso material, mas que não seja pobre de espírito. É muito possível isso. Portanto, o que Jesus nos chama a atenção aqui não é para o fator material. Em outras palavras, a pobreza de espírito, como é exposta para nós aqui através do Sermão do Monte, é o que também R.C. Sproul vai dizer como algo interessante da seguinte maneira: ser humilde de espírito nos termos bíblicos significa ser pobre de arrogância. Tais pessoas são opostas aos escribas e aos fariseus, que se gloriavam das suas próprias riquezas, da sua própria virtude, de tudo aquilo que tinham e obtinham diante da sua justiça social. No entanto, os fariseus e os mestres da lei foram impedidos de entrar no reino dos céus por Jesus. Essa é a proclamação de Jesus sobre aqueles homens. Portanto, queridos, quando nós entendemos que pobreza de espírito está relacionado claramente com o verdadeiro entendimento da nossa condição pecadora,
de que nós somos pobres e necessitados diante de Deus, de que não há em nós espaço algum, virtude alguma, para que nós possamos alcançar o status de boa vida diante de Deus, aí sim nós entendemos o que é pobreza de espírito. Ou seja, esta é a base. Como Romanos no capítulo 3 vai dizer, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, se tornaram inúteis, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Portanto, irmãos, essa é a condição verdadeira da humanidade. Portanto, aqueles que pensam ter virtudes em si mesmo, aqueles que pensam que pelas suas boas obras podem se apresentar diante de Deus, são desbancados por Deus no Sermão do Monte. Porque aqueles a quem pertence o reino de Deus, é aqueles que reconhecem que não tem nenhuma garantia de tê-lo. É aqueles que percebem que em si mesmos não há absolutamente nada. No reino dos céus não há espaço para aqueles que se consideram perfeitos. Jesus alcança aqueles que olham para suas próprias vestes e veem as suas vestes rasgadas e se veem completamente necessitados da graça de Deus. Aqueles que também, por consequência, como Jesus diz no verso 4, que choram por seus pecados, que lamentam pela condição terrível em que a humanidade se encontra, que lamentam pela sua própria pobreza. Queridos, são estes que Jesus chama aqui à frente. São aqueles que choram por conta dos seus pecados, que lamentam pela condição caída do seu coração, que lamentam porque estão separados de Deus. Mas mais do que isso, Jesus também promete àqueles que choram que serão consolados. Há de fato aqui algo interessante, não só aqueles que choram pelos seus pecados, mas que choram diante da perda, que choram diante do estado caído do mundo, porque, queridos, a perda, a morte é uma consequência clara do pecado da humanidade. Então, quando nós nos deparamos com isso e nós choramos e lamentamos, nós estamos lamentando pela condição caída do homem. E Jesus promete a estes, dizendo que estes são felizes. Ora, um contrassenso. Felizes são aqueles que choram. Aqueles que vivem a boa vida são os que choram. Por quê? Porque a bênção não está no choro, queridos, mas está no consolo que Deus mesmo há de prover. É por isso que Isaías 40 diz o seguinte: consolai, consolai o meu povo, diz vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é o fim do tempo de sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Ou seja, o consolo que os filhos de Deus, aqueles a quem pertence o reino dos céus, encontram na promessa de Jesus, é o fato de que Jesus de fato nos livrou das consequências drásticas do pecado. Portanto, ainda que nós, hoje, ao nos depararmos com a realidade do mundo, choremos, ainda que nós hoje, ao nos depararmos com a nossa própria pobreza espiritual, incapacidade, choremos, há um consolo da parte de Deus para nós. Há um consolo da parte de Deus àqueles que choram. Verso 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus ecoa aqui palavras de seu pai Davi, quando diz no Salmo de número 37, verso 11: mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Aqui, queridos, mansidão não pode ser entendida como a maioria das pessoas tem dificuldade de entender, como se fosse de fato uma fraqueza. Mansidão como sinônimo de fraqueza de caráter, como alguém que é passivo diante das realidades da vida. Mansidão aqui, queridos, não tem nada a ver com estes termos. Ao contrário, mansidão aqui tem a ver com aqueles que confiam não na sua própria vontade, mas estão sujeitos à vontade do Pai. A expressão de mansidão é a mesma expressão utilizada em amansar um animal raivoso, em colocar sob controle um cavalo que é indomável, ou seja, um ser humano que percebe claramente e sujeita a sua própria vontade à vontade do Pai, é chamado manso. Queridos, ao contrário de fraqueza, mansidão é uma força humilde, que faz parte do homem que aprendeu a se submeter às dificuldades
sabendo que em tudo Deus está cooperando para o seu bem. O homem manso é o homem que compareceu ao julgamento de Deus e abdicou dos seus direitos, que abriu mão das suas próprias satisfações e que aprendeu a gratidão pela graça de Deus e então se submete gentilmente, docilmente à soberania do Senhor. Não é à toa que a mansidão é atribuída a dois grandes homens. Primeiro a Moisés, como sendo dito aquele como um homem mais manso que já pisou na face da terra. E ao mesmo tempo nós vemos Moisés praguejando e raivoso diante da impiedade do povo de Israel. Ao mesmo tempo, Jesus também é apresentado como sendo manso de coração. Ou seja, queridos, mansidão do reino de Deus diz muito a respeito do que Deus opera em nós, embora raramente reconheçamos esse operar de Deus. Deus está transformando o nosso coração em um coração manso. Deus está fazendo com que a nossa vontade seja subjugada pela vontade de Deus. E mansos são aqueles que graciosamente, de braços abertos, abraçam a vontade de Deus e rejeitam a sua própria. Rejeitam a sua autossuficiência. Rejeitam o seu próprio orgulho, o seu próprio castelo. Deus há de conduzir cada um dos seus filhos à mansidão. E Deus há de usar todos os meios para isso, querido. Ainda que seja necessário dar uma rasteira em você. Ainda que seja necessário que os seus sonhos sejam destruídos. Deus há de transformar o seu coração. Se você pertence a Ele, se você faz parte do reino de Deus, há de amansar o seu coração, usando todas as coisas. Por quê? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles a quem de antemão predestinou e chamou, Deus os chamou para serem conformes à imagem de Jesus Cristo. Portanto, há de ser formado em nós, no nosso coração, no nosso caráter, através da ação do Espírito de Deus, um coração manso, longe da autossuficiência e do orgulho. A terra então, queridos, há de encontrar descanso naquela mansidão do reino de Deus, porque os mansos, aqueles que são chamados por Deus, hão de herdá-la, e então levar a terra de um estado caído, destruído, para um estado elevado na pessoa de Deus, na presença de Deus. Jesus continua, verso 6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Jesus então chama mais uma vez o seu povo de uma forma maravilhosa. Fome e sede são necessidades fundamentais e básicas do ser humano. E no contexto onde Jesus estava, em meio a um deserto, certamente essas eram necessidades básicas e fundamentais, mais ainda do que são para nós, em um contexto claro para aquele povo da Palestina. Por essa razão, Jesus usa esses termos para chamar a atenção daqueles homens, queridos, para chamar a atenção daquele povo, para apontar a intensidade de que os verdadeiros pertencem ao reino de Deus, os verdadeiros crentes, os verdadeiros cristãos, anseiam pela justiça de Deus, anseiam pela justiça de Deus, assim como tem fome, assim como tem sede. Portanto, em primeiro lugar, o que nós aprendemos aqui? Que nós ansiamos por um relacionamento diante de Deus que seja correto. O primeiro desejo de alguém que é chamado como quem tem sede e fome de justiça é um desejo que o seu coração esteja diante de Deus de maneira correta, um desejo pleno de agradar a Deus, e isso só pode ser dado a alguém que foi transformado, regenerado pela ação do Espírito Santo. Portanto, o desejo básico e inicial de que exista um relacionamento verdadeiro e sincero e justo diante de Deus é a fome e a sede que move os crentes. Mais do que isso, começamos aqui, mas além disso, somos conduzidos, aqueles que têm fome e sede de justiça, são conduzidos por desejarem relacionamentos justos diante do seu contexto social, diante do seu contexto comunitário, diante da vida que se encontra diante dos nossos olhos. Queridos, portanto, o nosso relacionamento com Deus, que nós devemos desejar que reflita a justiça do reino de Deus, deve nos conduzir a um verdadeiro relacionamento justo também para com os nossos irmãos, para com a comunidade da fé.
para com aqueles que estão talvez até mais distantes. Nós ansiamos por um relacionamento restaurado, tanto com Deus, tanto quanto com os homens. É exatamente isso que aqueles que fazem parte do reino de Deus buscam, porque de fato vivemos em um contexto, em um mundo afetado integralmente pelo pecado, pela consequência do pecado. Nós vemos guerras, fomes, morte, pecado, divórcios, crises de sexualidade, escândalos de todos os tipos nas igrejas, em todo tipo de contexto no mundo. Mas há uma promessa real de retidão para aqueles que estão ouvindo as palavras de Jesus. Portanto, queridos, o seu e o meu desejo básico, essencial para a vida deve ser um relacionamento que reflita a justiça de Deus com o nosso Senhor e Salvador, e também um relacionamento que reflita a justiça de Deus para com o nosso próximo. Isso é o que nós devemos desejar, mais até do que comida e bebida, e é por isso que Jesus declara uma promessa clara para estes, embora nós já tenhamos na pessoa do próprio Jesus a justiça de Deus, porque Deus fez paz com os homens através do sacrifício de Jesus, é que o apóstolo Paulo vai dizer. Mas ao mesmo tempo agora também anunciamos ainda mais algo que está por vir, uma justiça gloriosa que ainda invadirá este plano, esta terra, e a tomará por completo. Por isso então, queridos, os verdadeiros que anseiam têm fome e têm sede de justiça, serão de fato saciados plenamente. Já agora, mas também serão saciados quando Cristo estabelecer plenamente o seu reino. Continuemos, queridos. Mateus capítulo 5, verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E ainda como consequência básica do entendimento de que somos pobres de espírito, de que nós precisamos, somos carentes e choramos pelos nossos pecados, porque nós desejamos que a justiça de Deus invada esta terra, porque nós desejamos que a justiça de Deus invada os nossos corações, nós continuamos a experimentar isso quando Jesus declara: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus então anuncia misericórdia da parte de Deus, quando Ele perdoou qualquer uma das nossas dívidas, quando Jesus faz novas todas as coisas através da sua cruz, através do sacrifício vicário de Cristo, nós encontramos a misericórdia de Deus. Portanto, ao encontrarmos a misericórdia de Deus, ao sermos encontrados pelo Senhor, não há consequência mais natural do que, portanto, diante da misericórdia que recebemos, agirmos com misericórdia. E é por isso então que Jesus proclama essas palavras: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não porque a nossa salvação depende do ato de sermos misericordiosos com os outros, mas a misericórdia que nós demonstramos para com os outros é uma evidência da nossa salvação. Queridos, ser misericordioso é um resultado natural do receber a obra de Cristo na cruz no nosso coração. Se não somos misericórdios, logo, não recebemos misericórdia de Cristo. Portanto, não esperamos e não entregamos misericórdia, e não receberemos misericórdia no dia do juízo. Por isso, meu querido, se lembre da parábola contada por Jesus do credor incompassivo. Aquele que recebeu de Deus o perdão do rei, o perdão de uma dívida impagável, mas que não perdoou as pequenas dívidas daqueles que o deviam. Portanto, queridos, nós somos chamados por Jesus para sermos misericordiosos, porque em primeiro lugar fomos alcançados pela misericórdia de Deus. E por isso eu quero destacar aqui duas coisas. A misericórdia que Deus nos dá para que nós possamos manifestá-la diante do mundo caído em que vivemos, atenua e alivia as consequências do pecado na vida das pessoas. Quando nós agimos com misericórdia para com aqueles que são necessitados, quando nós estendemos a mão para aqueles que estão caídos em seus pecados, nós estamos manifestando o ministério de Deus de reconciliação. Nós estamos manifestando o ministério de Deus de erguer o pecador. E somos instrumentos nas mãos do Senhor para também reparar muitos danos que o pecado causa entre nós. Da mesma maneira, quando nós, os cristãos, agimos com misericórdia para com aqueles que necessitam de misericórdia, nós estamos apontando claramente para um Deus compassivo e misericordioso que estendeu as suas mãos sobre nós. A misericórdia, em segundo lugar, não se esconde atrás
de escrúpulos antibíblicos a fim de se proteger de um serviço penoso. Com isso quero dizer o seguinte: se lembre da parábola do bom samaritano, quando um levita e um sacerdote passam à margem do caminho para não estenderem a sua misericórdia a um samaritano que estava estendido e morto, quase morto no caminho. Essa é a expressão clara de uma falsa espiritualidade, uma falsa vida com Deus, de uma falsa vida do reino de Deus. Queridos, quando nós, ao abrirmos mão de estendermos as nossas mãos misericordiosas, estamos fazendo e olhando para dentro de nós mesmos, nós estamos agindo da mesma maneira que aquele sacerdote e levita agiram, descritos por Jesus. Nós hoje vemos a cristandade sendo entregue a um estilo de vida nada modesto, a uma vida de vaidade, buscas e buscas e mais buscas, por vaidades, por visibilidade, por futilidades, enquanto diante dos nossos olhos nos fazemos cegos diante daqueles que necessitam da misericórdia que Deus estende sobre nós. Como você tem agido na sua jornada? Você é aquele que estende as misericórdias que recebeu? Ou você age como sendo aquele que é dono e proprietário delas e por isso guarda para você? Como é a sua vida hoje diante das misericórdias de Deus? Jesus então continua: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. À primeira vista parece que Jesus fala aqui sobre pessoas que têm um coração moralmente limpo, e sem sombra de dúvidas essas palavras têm a ver com pureza e santidade, mas ao mesmo tempo nós somos levados aqui neste texto a um outro texto de Davi, quando Davi diz no Salmo de número 24, quem é que pode subir ao monte do Senhor, quem pode permanecer em seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Queridos, pureza aqui não tem só a ver com a questão de limpeza, de purificarmos o nosso coração, mas sim também com um compromisso claro de integridade de coração. O que Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã é o seguinte: o nosso coração precisa ser puro, ou seja, o nosso coração precisa ser íntegro. Integridade tem a ver com inteireza. Inteireza tem a ver com um único foco, um único objetivo. Portanto, o contrário de pureza de coração seria um coração dobre, entregue a várias questões, um coração que se entrega não ao Senhor, mas se entrega a outros senhores. Portanto, o que Jesus está chamando a nossa atenção aqui, aquele que tem mãos limpas e coração puro, é aquele que tem um coração firmado em fidelidade para com o Senhor. É aquele coração que contempla o Senhor em sua santidade e permanece lá. Permanece diante de Deus, permanece contemplando a graça de Deus, permanece contemplando a santidade de Deus, não desvia o seu desejo, o seu coração para qualquer outra área que não seja agradar e ser fiel ao Senhor. E o que nós vemos nos nossos dias são pessoas que se dizem cristãs, mas que têm o seu coração partido, dividido, que servem a dois senhores. O que Jesus nos chama hoje, queridos, é para que tenhamos um coração íntegro, contemplando a face do nosso Deus revelada em Jesus, e assim, ao contemplarmos Jesus, sermos santificados pela sua verdade e permanecermos em integridade de coração. Tem muito mais a ver do que simplesmente manter uma conduta moral, ainda que passe por isso, porque, queridos, Deus sabe da nossa condição pecadora, Deus sabe que não há em nós perfeição alguma, mas que os nossos corações sejam encontrados íntegros, inteiros, amando devotamente ao Senhor em totalidade. Por isso, pare de dar atenção ao pecado, pare de dar atenção às vozes do pecado que gritam em seu coração, pare de ceder às vontades da sua carne, pare de ceder aos desejos que te conduzem para longe do Senhor. Tenha um coração íntegro diante de Deus, inteiro diante de Deus. Jesus então continua dizendo que estes que estão sendo santificados pela obra do Espírito, que o Espírito então está gerando neles um fruto de santificação, que têm o seu coração em totalidade, integralidade, que estão diante do Senhor de maneira íntegra e pura, com pureza.
estes contemplarão ao Senhor. E de fato, queridos, haverá um dia onde o pecado que ainda habita em nós será arrancado plenamente. E então, neste dia, contemplaremos o Senhor face a face e o veremos como Ele de fato é. Queridos, Jesus continua dizendo no verso 9: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E então Jesus fala sobre algo interessante aqui. Chamados de filhos de Deus são aqueles que continuam ministrando ou estendendo o ministério de Jesus de pacificação sobre toda a terra. 2 Coríntios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus nos exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O ministério de Cristo é um ministério da reconciliação. O que Deus estava fazendo em Jesus era trazendo paz para a relação entre homens e Deus. E Jesus estende este ministério àqueles que fazem parte do reino de Deus. Ou seja, por isso, aqueles que fazem parte do reino de Deus, são súditos desse reino, são chamados de pacificadores. Queridos, nós somos chamados para anunciar a obra de pacificação de Deus. Com isso, nós não estamos aqui querendo conciliar coisas inconciliáveis, ou cessar conflitos que não vão ser cessados aqui, ou seja, não estamos conciliando Deus com o pecado, como muitos vão tentar dizer ou fazer. Não estamos tentando conciliar a impiedade com a justiça, não é possível conciliá-las, mas estamos anunciando o Evangelho de Jesus. Devemos anunciar o evangelho da salvação do reino, que anuncia que Deus fez paz ao punir o pecado em Jesus e atribuir ao pecador a justiça de Deus. Isso é que nós anunciamos. Com isso, nós não estamos aqui pensando de maneira utópica em cessarmos os conflitos decorrentes do pecado no mundo. Embora um dia todos eles cessarão, mas nós estamos anunciando que Deus fez paz com os homens a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, pregue o Evangelho. Pacificadores pregam e anunciam a mensagem de pacificação, anunciam a paz de Deus, o shalom de Deus. E este shalom, esta paz, essa estrutura de paz, é a paz plena que nós temos e desfrutamos em Jesus somente, queridos. É a paz de Deus que guarda o nosso coração. É a paz de Deus que destrói os efeitos do pecado através da regeneração que o Espírito gera em nós. É isso que nós desfrutamos e por isso, para a glória de Deus, nós precisamos ser pacificadores. Ou seja, você e eu, como sendo arautos do reino de Deus, temos em nossas mãos a mensagem mais poderosa que existe para cessar os efeitos do pecado e anunciar a paz, o Evangelho. É por isso que nós administramos o Evangelho em um casamento que está falido. É por isso que nós anunciamos o Evangelho para alguém que está destruído em seu coração. É por isso que nós anunciamos um Evangelho para aqueles que estão perdidos sem saber para onde irem. Por isso, meu querido, anuncie o Evangelho do reino de Deus. Você e eu temos este papel porque somos chamados por Jesus de pacificadores e por isso somos chamados filhos de Deus, anunciando a paz. Por fim, versos 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Queridos, observe então que Jesus está aqui não exaltando a perseguição, não dizendo que a perseguição em si é algo que nós deveríamos buscar e desejar, mas a verdade é que em um mundo caído, em um mundo quebrado, em um mundo corrompido, aonde o reino de Deus entra e invade a nossa realidade, tudo aquilo que nós anunciamos é contrário àquilo que o coração deste mundo deseja.
Portanto, a consequência básica para aqueles que desejam a justiça em meio a um mundo de injustiça é serem taxados e serem perseguidos, é serem confrontados, é serem odiados. E é por isso que Jesus diz o seguinte, e o apóstolo Pedro diz também, através das palavras do Senhor aqui, dizendo: se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. Nós lemos esse texto aqui quando pregamos 1 Pedro. Em outras palavras, queridos, nós sofremos porque estamos anunciando a verdade e as virtudes do reino de Deus. E este sofrimento, por amor a Jesus, alicerçados em Jesus e no seu evangelho, este é o sofrimento que anuncia que de fato somos chamados de felizes, bem-aventurados, porque estamos imitando ao nosso Senhor. Porque Jesus mesmo diz aos seus discípulos o seguinte: não pensem que o mestre é diferente dos seus servos. Se me perseguiram, vos perseguirão também. Certamente a mensagem do reino de Deus, queridos, é uma mensagem disruptiva para o mundo caído. É uma mensagem desagradável ao coração dos pecadores em um certo nível. Por isso, o que nós enfrentaremos em um mundo que odeia a Deus e odeia a virtude da justiça é o ódio e a perseguição. E isso por amor a Jesus. E isso por fidelidade ao Senhor, por fidelidade à mensagem do reino, nos leva certamente a sermos chamados por Jesus de bem-aventurados, verdadeiramente felizes, aqueles que vivem a verdadeira boa vida de Deus. Queridos, pense assim durante a sua semana. Comece a pensar como o evangelho do reino de Deus e as mensagens de Jesus aqui nesse prólogo do Sermão do Monte nos confrontam, nos mostram que o nosso coração deve estar firmado no Senhor, nos mostram que o reino de Deus é um reino não deste mundo, mas um reino que vem do alto, que rasga os céus e invade a realidade que nós vivemos. Que o reino de Deus é a pedra que Daniel vê, que Nabucodonosor vê, que esmaga os nossos sonhos, que esmaga os nossos projetos de poder, que esmaga os nossos projetos pessoais e estabelece o reinado e o governo de um Deus soberano. E é somente nele, neste reino, neste governo, é que nós encontramos e desfrutamos da verdadeira vida. Portanto, ao ler isso, ao ler essas bem-aventuranças, entenda: se você está em Jesus, se você desfruta de tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, você faz parte deste povo que vive a verdadeira vida. A vida que vivemos em Jesus é a verdadeira vida, queridos. Não há outra vida que não seja essa. Portanto, vejam assim, olhem para o Sermão do Monte como sendo esta anunciação de uma realidade que nós já desfrutamos, mas ainda desfrutaremos mais plenamente no porvir. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, Jesus, porque o Senhor anuncia sobre nós palavras de vida, Jesus. Obrigado pelo reino de Deus em que o Senhor descortina diante dos nossos olhos que o nosso coração deve ser reposicionado no lugar correto. Ajuda, Senhor, ao teu povo a compreender que as virtudes do seu reino, que a verdadeira vida que temos em Jesus é a única vida possível. Nos ajuda, ó Senhor, a sermos, de fato, expressões vivas deste reino, sendo a nossa própria vida, Senhor, um testemunho destas bem-aventuranças. Nos ajuda, ó Deus, em nossa vida pessoal, em nossa vida comunitária, em nossa vida até na tratativa com aqueles que são ímpios, ó Deus. Nos ajuda a demonstrar, ó Deus, o amor do Senhor. Nos ajuda a anunciar a mensagem de pacificação do reino de Deus. Nos ajuda e nos dá ousadia e unção no Espírito Santo, para que nós possamos viver de maneira bem-aventurada, ó Pai. Que a nossa vida seja de fato como a vida do justo, plantada junto a um ribeiro de águas, que dá fruto no tempo certo. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a anunciar o teu reino e proclamar a verdade. É a nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai,